Olá pessoal, sejam todos bem-vindos no podcast da Jocum Rio Branco. Eu sou Lucas Moraes e Deus não se esqueceu de Ismael. Olá, eu sou Persília Mafini e Deus ama as nações. Eu sou Isolina Silva e continuo alcançando os outros filhos de Abraão. Aleluia. Olha, você que está nos assistindo, não se esqueça de nos seguir na página da Jocum Rio Branco, deixar o seu like, curta aí esse vídeo e já compartilha esse link com seus amigos nos seus grupos do WhatsApp, tira o print, coloca no Instagram, marca Jocum RB, para seus amigos, sua comunidade, sua igreja não ficar de fora, que esse episódio vai ficar sensacional e você não pode perder, seus amigos também não, beleza? Gente, estamos aqui então com a nossa querida missionária, que está na base de Porto Velho, né? E queria que a senhora contasse um pouco da sua história, se apresentasse, né? Eu estou em Porto Velho agora, nós estamos lá dando uma TED oral e nós viemos para servir apenas. Então nós viemos para um tempo de 3 meses, quase 4 meses, especificamente para esse treinamento. Depois nós voltamos para onde a gente está trabalhando. Nós trabalhamos em São Paulo e temos um ministério chamado Jocum Beit El-Nur, que é um ministério para árabes, focado nos árabes. Quer dizer, era focado nos árabes, né? Porque agora a gente está esticando para a Ásia, então a gente está entrando um pouquinho agora para o lado de Ásia esse ano, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas vamos dizer que a gente foca no mundo muçulmano, melhor dizer assim. Hoje a gente está focando mais no mundo muçulmano e aí a gente é um ministério de treinamento e envio e de receber no Brasil refugiados religiosos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa nomenclatura para poder entender legal o que eu estou falando. Então é isso. A gente vê assim, principalmente aqui em Jocum Rio Branco, né? Sempre nós tivemos, nós como Jocum temos chamados para a nação, né? Só que a nossa visão era mais esse evangelismo aqui em Peru, né? Ficar aqui em volta. E hoje a gente sente assim o coração de Deus nas nossas intercessões diárias, né? Aqui como comunidade, Deus trazendo muito peso, né? Ao nosso coração para interceder pelos povos muçulmanos, né? Afeganistão está sempre assim em nossas orações. E como que você se engajou? Como foi o teu chamado? O teu primeiro contato, né, com esses povos, com essas nações, que você sentiu o seu coração queimar por isso? Eu fui tudo muito natural, né? Eu sou filha de missionários, então eu segui na missão de forma muito natural, como qualquer filho que vê o pai e segue a profissão do pai. Nada de anjo aparecendo, nada de nada, né? Seguir o exemplo, né? Simplesmente coisa natural da vida, assim, pronto, seguir. E daí eu trabalhei em Belém, comecei em Belém com Jocum. Então minha família, ela sempre serviu a igreja, a denominação, né? Minha mãe é plantadora de igreja e tal. Meu irmão é pastor, só tem um irmão mais velho. É pastor, mas eu sabia que eu ia seguir o Senhor de outra maneira. Eu sabia que eu não ia para a igreja, assim, ficar dentro da igreja, né? E quando eu conheci Jocum, na década de 80, quando na época o Good Samaritan veio, veio trazendo a tocha. Isso não sei se vocês ouviram falar, mas tinha um logo de Jocum antigamente que era uma tocha ao redor do mundo. E teve uma época que se correu com essa tocha ao redor do mundo. Eu corria com a tocha. Então, foi uma coisa assim, muito natural e eu entrei em Jocum. Quando eu conheci Jocum, eu falei, pô, é isso aí que eu quero, eu acho isso aí legal, eu me encaixo nisso. E aí comecei servindo lá em Belém, vários projetos, aí minha mãe pediu que eu terminasse a faculdade. Então aí foi um processo e depois aí eu fui para fazer minha TED em Salvador. E eu estava muito feliz lá em Salvador, fui trabalhar no sertão. E quando eu estava lá, no dia, eu fui para uma reunião em Contagem, de educação, e lá numa conversa lá, a Isabel e a Eunice, a Isabel falou, você tá aí no Brasil? Eu falei, eu nunca falei que eu ia sair do Brasil, não sei. Aí depois numa conversa lá, a Eunice falou para mim assim, mas quando a gente sai, a gente cresce muito, você precisava pensar em crescer. Eu falei, que história. E assim, de boa, né? Quando eu acordei no dia de manhã, a primeira coisa que Deus falou para mim foi
o seu tempo no Brasil acabou. A minha primeira ideia foi, eu fiz alguma coisa errada, Deus está me punindo, porque eu estava muito feliz com o meu ministério, assim, eu nunca podia imaginar, né? E eu estava, isso era 2002, julho de 2002. Em 2003, eu já estava inscrita para fazer a escola de inglês na base do Rio, que na época se chamava ECO. E aí eu fiquei em 2002, aí o pessoal começou a perguntar para mim, né? Vai fazer o quê? Vai para onde? Eu falo, Deus só falou que o tempo acabou. O que é para me fazer? Não, mas Deus não faz assim. Não, só com o Abraãozinho que ele fazia. Sai e vai que eu vou te mostrar o caminho. Parecendo que assumiu a maioridade e o pai aí, não vai? Vai de casa? Uma coisa assim, né? Como assim? Aí, nesse período, aí Deus me deu muito claro aquela palavra de quando Jesus cura o paralítico no dia de sábado, fala, toma o teu leito e anda. E quando questionam ele, aí fala assim, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Então Jesus foi muito específico para mim, sai, né? Isso era julho, em setembro minha mãe passou mal e eu precisei voltar para Belém. E quando foi em outubro, Deus falou para eu fazer o seminário de introdução ao mundo muçulmano que ia acontecer no Rio, que era janeiro e fevereiro. Aí eu pensei assim, em janeiro, eu vou estar lá janeiro e fevereiro fazendo o seminário de introdução, e em julho vou fazer a escola de inglês, eu vou ficar lá, vou fazer a escola compacta de estudos bíblicos, vou ficar um ano lá e Deus vai me dizer o que é para me fazer. Aí eu fui fazer o seminário de introdução ao mundo muçulmano em janeiro, no terceiro dia de aula, na época tinha um projeto chamado Ismael, ela estava lá falando, aquelas aulas de encher linguiça à noite, que não tem muito o que se falar. Aí à noite lá matando o nosso tempo e eu fazendo semanário, que eu odeio fazer semanário. Estou lá cortando papel, estou lá cortando papel naquela dificuldade de tentar ser artista. E aí Deus falou para mim, presta atenção no que ela está falando. Aí foi a hora que eu parei para ouvir e eu ouvi isso. Se você quiser sair conosco, você tem que fazer o seminário de introdução ao mundo muçulmano, a escola compacta de estudos bíblicos e a escola de inglês. Aí eu Estou fazendo. Aí Deus falou, você vai se juntar a eles. Aí eu fui me juntar a eles, aí depois, orei uma semana, e depois fui e falei com a líder, vou me juntar a vocês. Tem certeza, Olene? Tem certeza. Ela tocou no meu ombro assim, falou, Deus falou comigo que você sai com a próxima equipe. Então eu que ia sentar em 2003 para ficar ouvindo, para saber o que eu ia fazer, eu já sabia que a próxima equipe, que era 2004, eu já ia sair com essa equipe. Aí foi assim, a liderança lá do Rio me chamou e falou, você tem povo? Não. Você tem chamado? Não. Você tem país? Não tenho nada, só tenho aqui Deus dizendo e eu estou fazendo passo a passo. Só tem uma palavra. Só tem uma palavra que eu estou seguindo aqui. Aí eles falaram para mim, olha, nós temos o sonho de abrir um projeto no Sudão. E você tem um perfil. Você não quer orar a respeito? Eu falei, eu quero. Posso orar sim, não tenho nada, vou orar. E comecei a orar, comecei a fazer pesquisa, fiz contato com algumas pessoas, saí do Brasil em 2004. O Sudão nessa época era um só país. Era um só, fui em 2004, saí, fui para a Inglaterra, aperfeiçoar o inglês e falando, eu vou conhecer o Sudão. Cheguei no Egito em 2005, porque todo mundo ia para o Egito, do Egito é que se espalhava para qualquer país que tivesse direção de Deus para ir. Cheguei no Egito, já fui congregar numa igreja de sudaneses refugiados. Já fui congregar lá e lá fui conhecendo o pessoal já planejando a primeira viagem para ir conhecer Khartoum, a capital, que era a capital do Sudão, que hoje é a capital do Sudão do Norte. E daí, mas aí eu fui. Quando você chega num país que ninguém te conhece, ninguém sabe tua história, ninguém sabe nada de você, então era assim, tudo que tinha na Jocum eu me voluntariava. A gente vai fazer uma reunião de oração, quem quer ir? Tô lá. Vai ter um louvor, não sei onde, quem quer ir? Bora. Tudo. E aí eu fui andando o país. Foi muito interessante, porque com isso eu fui andando o país. Tudo que inventava na Jocum. Chegava na reunião lá, a gente reunia a cada 15 dias. Aí quando tinha lá anúncio, era com os coreanos, era com quem fosse, eu vou. Tudo eu ia. Aí eu gostei do Egito. Aí no domingo de manhã eu estou indo para a igreja de sudaneses. E da estação que eu morava até a igreja eram 10 estações de metrô. E aí entrou aquela mulherada, aquelas meninas no carro das mulheres.
aquele mau cheiro de suor, com aquele véu agarrado, calor, ela tirava aqueles véus, subiu aquele cheiro de suor, abriram, eles têm mania de comer coxaria, coxaria é uma mistura de vários macarrões com arroz, lentilha, grão de bico, molho de tomate e molho de alho. Então tu imagina isso vendido tipo numa vasilha de margarina plástica. Quando abre aquilo assim, chega a incender, misturado aquele mau cheiro. E eu em pé no metrô, vendo aquele movimento, indo para a igreja, eu falei para Deus, eu gostei desse Egito. Olha só, se o Senhor, eu estou disponível, se o Senhor quer que eu vá para o Sudão, eu vou para o Sudão, eu estou disponível. Mas eu gostei desse Egito. Se você falar para mim ficar, eu vou ficar feliz. E aí Deus falou, no metrô, pode ficar. Então, quando eu desci na estação de metrô, que eu cheguei na igreja, eu já fui para me despedir. Falei, não venho mais aqui, a amizade continua, mas eu vou ficar no Egito. Fiquei 15 anos. Fiquei só 15 anos. Só 15 anos. Então foi assim, muito natural, muito simples. Nossa, que legal. E essa experiência de 15 anos, o que você vê hoje? Qual que é o maior desafio para evangelizar eles? Assim? A gente não tem nem noção, na verdade, né? Na verdade, o evangelismo é algo irreal. Primeira coisa, assim, não existe evangelismo. Nós temos muitas ferramentas. É interessante ver como que as missões avançam. Isso é graça de Deus, né? Então, por exemplo, a gente tem uma ferramenta que a gente usa chamada método do camelo. O camelo, o muçulmano, ele tem uma barraca, é o terço, né? Sim. Literalmente um terço com 99 bolinhas. Essas 99 bolinhas são 99 nomes de Alá, que eles vão orando e vão dizendo esses nomes de Alá. Alá tem 99 nomes e o nome que ele não tem é Pai. Então, o muçulmano, ele fala que o 100º nome de Alá está na boca do camelo. Então, a gente usa o método do camelo, foram os missionários que no Paquistão desenvolveram dentro do Alcorão versículos, coisas chaves que a gente faz o método do camelo, é como se fosse uma caminhada assim de trazendo questionamentos dentro do Alcorão, porque o islamismo, ele é uma coxa de retalho. Maomé não criou nada. Ele foi pegando de tudo que tinha na época. Então tinha cristianismo, marianismo, nestorianismo, judaísmo, e ele bota tudo dentro dessa religião. Então o que acontece com o Alcorão, o livro sagrado? Na metade ele fala uma coisa e na outra metade ele contradiz o que ele falou na outra metade. Então isso é muito bom da gente trabalhar, usando o Alcorão. Mas aí não é um evangelismo. Você faz e você traz dúvidas. Porque tudo começa com as dúvidas. Semeando. Você tem que trazer dúvidas, por causa que eles não pensam. Eles falam que eles não são prontos para pensar. Da feita que vem as dúvidas, e você ora, você aguarda eles sonharem com Jesus e verem Jesus. É assim que funciona. Legal, eu lembrei do Francis Schaeffer, que ele fala exatamente sobre isso. Você quer combater a cosmovisão, você mostra as inconsistências dessa cosmovisão. Sim, você tem que mostrar. Gerando dúvida na pessoa. O maior avanço para muçulmano, a primeira coisa do ciclo, quando a gente fala sobre o ciclo de conversão, a primeira coisa é a dúvida do islamismo, ter um cristão de verdade com um bom testemunho, tá certo? E depois aparece Jesus. É o ciclo, tá certo? É assim que funciona. Essa é a questão do aparecimento de Jesus. Como é que é? Jesus é desse jeito, né? Eu sei que você tem muitas histórias sobre Jesus é desse jeito, né? Ele aparece, ele é aquela coisa assim dele se fazer entendido. Né? Dele aparecer e ele não... Por muitos anos a gente usou o clamor de Marco. O clamor de Marco foi uma coisa... Marco não é o nome dele, é claro, porque Marco é um nome cristão. Mas era um rapaz que estava sentado na porta da cidade, de uma das cidades da Mauritânia, e veio um desses ônibus de turismo passeando no deserto, e um senhor sai de dentro desse ônibus, pergunta: você fala inglês? E o rapaz fala: falo. E ele fala: Jesus morreu no seu lugar, ele pode provar isso. Só isso. À noite Jesus aparece para ele no quarto, vem a luz, ele acorda com essa luz, dessa luz sai o homem de branco, e aí ele vem e fala. Ele pergunta: quem você é? Ele fala: eu sou Jesus,
e eu vim te provar isso. Então Marco, por muitos anos, o clamor de Marco era o seguinte: vocês têm que vir pelo menos para trazer dúvida. Esse era o clamor de Marco. Vocês têm que vir pelo menos para trazer dúvida. Deixa que o Espírito Santo faz o resto. Então Jesus sempre aparece, né? Agora nos terremotos, tanto de Turquia quanto de Síria, né? No ataque da Síria, eu estava lá no campo em Lesbos, lá na Grécia, no auge da imigração, quando estava aquele movimento de todo mundo saindo, andando, entrando na Europa, e aconteceu um negócio sensacional. Chegou uma equipe de prático dessa Jejocum de americano, chegaram os meninos assim, esses americanos chegaram no campo, e aí um chega e fala assim: tudo bem? Falando em inglês, né? Tudo bem? Posso conversar contigo? Meu nome é Andrew. O cara olha para ele e grita, e sai gritando no meio do campo. E sai gritando, e eles ficam parados sem saber o que aconteceu. E grita, sai chamando todo mundo, e vem todo mundo que estava no campo, para na frente deles e fala: agora você pode falar. Aí um dos sírios vem, chega e vai traduzir para ele. Ele fala sobre Jesus, fala, tal, todo mundo ouve, foi aquele mover no campo. E ele depois foi perguntar: mas o que foi que aconteceu? Por que vocês saíram gritando? Ele falou: ontem um homem de branco andou aqui no campo. Ele entrava nas tendas, olhava, tocava as pessoas, chorava e falava: amanhã vem um amigo meu, Andrew, e ele vai te contar uma história. E saiu nas tendas contando. Então, quando ele chegou e falou: meu nome é Andrew, aí, entendeu? Então, assim, isso é Jesus. Ele quer ser conhecido. Jesus está aparecendo. É justo que o que eu sempre falo é: nós evangelizamos no mesmo lugar. Existem pessoas que ainda não ouviram nessa parte do mundo. É justo que eles ouçam. Então Jesus vai fazer. O Espírito Santo vai fazer, porque é justo que eles ouçam. Fala que todos vão ouvir do Evangelho. Então é justo que eles ouçam. É simplesmente isso. E nós, como Jocum, acreditamos que todos devem ouvir. Sim, todos precisam ouvir. Todos precisam faz ouvir. Nossa carta magna cristã. Sim, todos precisam. Zolina, agora assim, por que o homem de branco? É o do homem de branco, meio da igreja, reteté, né? Não. Quando você vê qualquer foto da Arábia Saudita, principalmente de Meca, que é a principal, né? Um dos pilares do islamismo é você fazer a peregrinação a Meca. Todo mundo deve fazer a peregrinação a Meca. Quando o homem vai a Meca, mulher não usa branco, nunca. Mas quando o homem vai a Meca, ele vem de lá usando branco. Lá em Meca, quando você vê as fotos, está todo homem usando branco. O branco significa que quando ele vai e faz a peregrinação, os pecados dele é perdoado. Então Jesus sempre aparece vestido de branco, porque é o homem sem pecados. Olha que legal. Então tem uma ênfase. Então é muito comum, se você chega em qualquer país muçulmano, você pergunta: alguém que já sonhou com homem de branco? Você vai ver que 1, 2 ou 3 já. Sim. Durante o período do jejum de Ramadã, é muito comum ter essas aparições. Sim. Eu lembro que a Portas Abertas sempre mandava informativos, sempre manda até hoje, na verdade, né? Para a gente intensificar nossas orações, justamente porque é um período de jejum que eles estão em constante oração e fazendo o jejum deles. E durante esse período, se não me engano, é 40 dias. 30 dias. 30 dias, né? E aí tem muitas aparições de Jesus, que eles sonham, enfim, né? Sim. Poxa, mas isso é muito interessante. Nós na Jocum, nós fazemos, na verdade a Jocum do Oriente Médio, todos nós fazemos o jejum. Então a gente aqui em Porto Velho foi muito difícil. Todos nós obedecemos o jejum, por causa que é um tempo de mover de Deus. Ok, aí o pessoal pergunta, né? O muçulmano, quando ele converte, quando ele vem para Jesus, ele vem muito traumatizado com as coisas dele, com as obrigações que ele tinha. Então, às vezes é difícil a gente falar: você tem que continuar jejuando. Não sou mais da lei. Então ele não quer, mas porque ele era obrigado. Né? Eu tenho uns amigos lá em São Paulo e eles têm 2 crianças, né? Então os pais obrigam as crianças a jejuar. Aí eles vêm para mim e falam: tia da sua, da Ruth,
Porque os pais obrigam, né? Aham. Eles ajudam as criancinhas, tudo pequenininho, são obrigadas a jejuar e eles vêm por trás pedir comida, né? Mas assim, qual que é a ideia do muçulmano? A gente tem que pensar dois tipos de muçulmanos. A gente tem os muçulmanos igual Saulo. Saulo era perseguidor da igreja e o Senhor tem o poder de convertê-lo. Então a gente tem que pensar nesse tipo de muçulmano. E a gente tem os muçulmanos tipo Cornélio. Porque Cornélio, ele tem um coração para o Senhor, ele quer Deus, ele é piedoso, mas ele não sabe nada de Deus. Quando Pedro chega, ele se ajoelha. Então tem aqueles muçulmanos que querem Deus. Eu gosto muito do testemunho de um amigo meu que ele fala, o espaço entre eu e o muçulmano é Jesus. Ele é quem cabe nesse espaço. Legal. Entendeu? É só isso. Mas ele tem um coração. Então, quando é época de Ramadã, é um tempo muito bom a gente jejuar junto com eles para que eles recebam as visitações, para que eles recebam as revelações, porque é isso que eles almejam, né? É isso que eles almejam, eles querem ser visitados novamente. O muçulmano, ele crê muito no mundo espiritual, no reino espiritual, muito mais do que nós. Os ocidentais, a gente já é mais cético quanto a isso. Mas o oriental não, ele crê muito no poder. E ele experimenta muito, né? Exatamente. Disso. E eu vejo assim, aqui no Brasil, a gente tem clamado muito para que Deus manifeste, né, a glória dele, para que manifeste os dons, né, para que a gente tenha visões e tudo. Só que eu penso assim que a gente vê quando a gente sai daqui do nosso ambiente, o Senhor, ele opera de forma diferente. Parece que há uma graça para as nações, né? Há uma graça para os povos não alcançados. Então, assim, o que você diria, assim, qual que é o teu conselho para essa juventude que está aí, né, e acha que não pode viver isso, e acha que está muito longe, né? Que você vê, você conta que você passou por várias etapas, né? Teve o inglês, teve vários desafios, mas assim, não foi algo impossível. Hoje você está aqui contando, né, tudo isso. O que você fala hoje para o jovem jocumeiro que está aqui, que pensa assim, meu Deus, eu acho que nunca vou ser capaz de viver isso, né? Então, assim... Isso é muito importante, né? Porque, por exemplo, as pessoas ouvem eu contar as histórias, eles acham bonito, mas não sabem o que aconteceu por trás, né? Então, por trás, assim, Jesus fala, às vezes o reino é tomado pela força. Então, a gente sempre quer achar um caminho mais fácil, mas às vezes ele não vem. Poucos são agraciados com um caminho mais fácil. Tudo é tomado pela força. Então, assim, eu estou te contando essas histórias, eu poderia te contar outras histórias, mas aí eu estou te contando, mas aí você pergunta, e aí, mas como assim que você falava? Ah, eu fiquei 1 ano estudando árabe. E depois foi bater cabeça para aprender árabe. Porque você só conta quando você comunica. A pessoa tem que te entender. Então tem todo um caminhar, assim, né, de que a gente vai, que a gente agarra e que a gente vai. É a mesma coisa quando a gente vai para uma tribo. Existe um esforço. Tem que ter um esforço, tem que ter. Não, por mais que a gente queira assim, às vezes a gente é muito inocente, né? A pessoa sorriu para mim. Não significa nada. Eu dei uma Bíblia, a pessoa sorriu. Isso não significa nada. É a romantização. É uma coisa assim muito... A gente tem que abraçar os desafios. A graça de Deus vem nisso, entendeu? A gente tem que crer nisso, que a graça de Deus vem nisso, né? Nos aprendizados de língua, nos desafios transculturais que você... Qual é o maior desafio para um missionário transcultural? É ser aceito. Esse é o maior desafio. Isso não vem de uma hora para outra. O processo de identificação. Sim, é um processo. Não é uma coisa assim que, gostei de você, agora você é meu. Não é assim, né? Por exemplo, quando eu sempre falo que a gente missionário, a gente sempre tem mais uma renúncia de missões a ser feita. A gente sempre tem mais uma renúncia, né? E isso vai assim, por exemplo, você quer muçulmanos convertidos, você quer que eles venham, mas aí quando eles perdem a casa, o que é que você faz com eles? Né? A gente vai voltar para aquela ideia, salvou a alma, que se vire o corpo, entendeu? Mas assim, isso é muito complicado, isso chega a ser dolorido, né? Eu lembro que eu dei um TED lá no Egito e veio um menino da Arábia Saudita.
quando acaba a TED, eu estou extremamente exausta, porque eu trabalho com 2 línguas que não são a minha. Não tinha nenhuma brasileira, né? Então eu o tempo todo trabalhando com inglês, com árabe, trabalhando com 2 línguas, eu estou exausta. Eu só descanso quando eu tiro o sutiã. Mulher sabe. Mulher, só descanso quando eu tiro o sutiã. Aí estamos acabando a TED. Esse menino foi abandonado. Fugiu. Ele tá todo mundo arrumando, voltando para sua casa. Ele está lá triste no campo. Eu estou cansada, eu não quero mais falar árabe, eu preciso descansar, eu acho que eu vou ter um esgotamento mental, eu preciso de um tempo de reclusão, mas eu olho para ele. Por que você está triste? Ele falou, para onde que eu vou? Né? Sempre tem mais uma renúncia. Eu falei, você vem comigo para casa. Você está entendendo? Então, assim, as histórias elas são bonitas, mas por trás delas, elas são pesadas. As coisas não são tão simples assim. É um esforço, assim, uma dedicação. A gente gosta de ouvir a parte bonita da história, né? Mas a parte do esforço. Tem essa romantização do jovem e eu vejo muito isso, né? Quando a gente está na adolescência, tem esse contato com missões, eu passei por esse processo, né? A gente contando com o Kings Kids. E eu acompanhava Portas Abertas, né? Pelo site, vídeos, essas coisas. Eu tinha muita vontade de ir para o Oriente Médio, fazer missões entre os povos muçulmanos. E uma vez a minha mãe, ela falou assim, o Lucas quer ser missionário, ele vai para a África. Aí eu falei, o quê? Não, aí eu quero ir para o Oriente Médio. Aí ela largou o prato assim na mesa, arregalou o olho, que ela tem um olhão, né? Tu tá ficando doido? Mas, e assim, eu não sabia esse processo. Eu conhecia as histórias e via vídeos, né, assim, de muçulmanos que tinham experiências sobrenaturais, que viam o Senhor, que ouviam sua voz, que no meio da prisão, né, do frio da Rússia, eram aquecidos pela presença do Senhor e não morriam, sobreviviam. E eu gostava muito disso, mas eu não tinha ideia do processo, né, que tinha que passar. Então, acho que o desafio da geração hoje dos anciões, de quem está ali na parte de trás da flecha, é justamente trazer esse jovem para a realidade, né, para que ele possa cumprir o processo de forma prudente. Eu sempre, quando eu falo aqui no Brasil, eu falo assim, nós amamos o Jimmy e o resultado, mas vai ouvir a história dele, né? E é isso que tem que ser feito, porque o exemplo dele é o exemplo correto. Ele vem, abraça, é aceito pela cultura, mas assim, quando ele fala assim que ele tinha horas de meditação para não ficar em depressão, entendeu? Porque que ninguém acreditava no que ele estava fazendo, ninguém acreditava no que ele ia fazer, não era aceito, entendeu? Então assim, mas esse aqui é o caminho, e olha o resultado. Olha o resultado, né? Então assim, a gente, não adianta, a gente tem que seguir, nem tudo são flores. O Jimmy, ele, quando estava construindo a base, a primeira base de Contagem, no livro dele relata que eles acordavam bem cedo, mais cedo, eles meditavam juntos, né? E aí que eles iam para o trabalho. E do local que eles estavam até a construção, era um local longe, então eles tinham que pegar o ônibus. Então, ou seja, esse processo era muito difícil. Né? E hoje em dia, o missionário está lá, está na base, acorda na hora que tem que acordar, já vai lá para o salão, medita. Já está colhendo fruto, está vivendo o fruto do trabalho daqueles que ralaram, pegaram pesado. Né? Agora, te perguntar, hoje um jovem que tem desejo, assim como eu na adolescência queria conhecer o mundo árabe, conhecer o muçulmano, servir em missões, obviamente, quais os passos, qual o melhor caminho, o que fazer um jovem que tem esse interesse numa escola, qual treinamento, aonde exatamente, o que você recomendaria? Olha, a gente sempre tem que se preparar para isso, né? Então, aprendizado de língua é importante. Inglês é essencial. Fundamental, né? É fundamental. Fora do Brasil, só quem fala português são os portugueses.
Entendeu? E a gente não encontra eles por aí. A gente não encontra eles por aí. Entendeu? Então, assim, todo mundo fala inglês. Nós pertencemos a uma organização muito estruturada. Muito estruturada. Jocum é um mundo de oportunidades. É verdade. Mas você tem que ter comunicação. Então, assim, o inglês é importantíssimo. Aí você começa a fazer os passos, né? Você estuda inglês. Eu acho que a gente sempre tinha que fazer o processo do povo de Israel quando está saindo do Egito. Fica pronto. Na hora que é para sair, tu tá pronto. Não tem coisa para tu ficar engatado, não. Então, se eu entendo que no meu caminho, lá na frente, Deus está me levando para as nações, então eu tenho que começar a me preparar para isso. Tenho que começar a investir nisso, né? Então, estuda inglês, vai conhecendo. E aí, na Jocum faz TED. Dependendo do país que for, eu sempre falo, não faça o treinamento no Brasil. Faça fora com os nativos. Então, por exemplo, quando eu saí do Brasil, eu fui fazer a minha escola transcultural no Egito, com os egípcios, com sudaneses. Isso já é um crescimento, assim. E aí a pessoa já tem que entender de inglês, ter treinamento de inglês. Tudo em inglês, já é tudo em inglês. Aí você chega lá, você vai passar o processo de aprendizado da língua do povo, entendeu? E a aculturação. A aculturação, aí tu vai ter o choque cultural. Mas se você estudou sobre isso, você sabe que ele vai vir. Então tu sabe assim, eu estou endoidando agora aqui, e estou querendo que todo mundo vá para o inferno, mas é só um choque cultural, eu vou melhorar. Todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Todo mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui em Siwa, eu estou levando agora uma equipe e a gente vai para Siwa novamente, que é uma área zero e é um lugar assim que a gente tem que alimentar muito. É a região dos Berbers. A primeira vez que eu fui em Siwa, então você saía do Cairo, o caminho era assim, ia até Alexandria, dá umas 2-3 horas, e depois pegava assim, a região do Mediterrâneo e ia até Massa Matruh. Dava umas 13 horas. Tu vai no Mediterrâneo porque ele já é na divisa da Líbia. Aí depois de Massa Matruh, você troca, pega uma van e vai 4 horas entrando no deserto, assim, até chegar nesse oásis, nessa região dos Berbers. Porque essas 13 horas, primeiro, tu entra naqueles ônibus de chineses. Os ônibus de chineses são todos de tamanho menor, então eu já não sento direito na cadeira. Pronto, já é um desconforto de 13 horas. Todo ônibus tem toda cadeira tem um alto-falante aqui em cima, que você não tem controle sobre ele. Como assim? É um alto-falante, tá bem aqui, você não tem controle. Aí tu entra no ônibus, na hora que o motorista liga, ele liga o Alcorão lá, bota na maior altura, tu vai 13 horas ouvindo isso. Quando tu chega lá, 13 horas depois, tu fala, Deus, manda esse motorista pro inferno. Entendeu? Manda ele pro inferno, porque tu já chega lá com tanta preocupação. Entendeu? Mas aí depois tu pensa assim, eu tô em choque. Entendeu? Quando tu começa a ver que o povo é sujo, que a comida é ruim, eu tô em choque. Isso vai passar. Aí depois que passa, ele fala, povo, até que não é sujo, a comida é boa. Entendeu? Eles são legais. É igual a experiência lá no Egito, né? O trem, a comida, o cheiro. Tu vai acostumando. Deus, eu gostei daqui. Eu gostei, então. Tu vai. Então, assim, quando você estuda, você se prepara para isso. Você sabe acompanhar os ciclos. Uhum. Quando tu chega e acha tudo bonito, fala, eu estou na lua de mel. Essa lua de mel vai acabar. Entendeu? Então, assim, é importante você seguir os treinamentos. Não é pra gente... A missão, hoje é muito equipada. A missiologia é uma área que cresceu muito. Está muito avançado. Está muito avançado. Então, a gente tem condições da gente se estudar. Aí a gente tem muito boa as equipes de cuidado pastoral, as equipes de crise de Jocum são muito boas. Entendeu? Então, assim, isso tudo ajuda, mas você tem que estar caminhando junto. Sim. Você quer ter direitos, você tem deveres. Um deles é você comunicar. Então, assim, a gente tem que se preparar e fazendo os passos. Em todo lugar que a gente vai, tem gente para receber a gente. E ele vai ensinar o caminho das pedras. Por onde você deve fazer. Isso é muito bom. E Jocum é um mundo, né? Tá em todo canto. Você quer ir para a Ásia, tem. Você quer ir para a Europa, para qualquer lugar do mundo. E os jocumeiros fazendo as coisas mais loucas do mundo. Porque quando tu pensa que tu vai daqui para o Iraque, e lá tem uma clínica de médicas, todas médicas, fisioterapeutas, que cuidam das crianças que foram atingidas com as armas químicas e fazem reabilitação. E nos curdos, a Jocum tem uma fazenda de flores. Olha só. A pessoa...
É muita loucura, né? É. Mas assim, é isso aí. Aí uns jogam bola, outros plantam flores, É o Jocumeiro. Você é um uns jocumeiro. constroem casas. Aham. E aí vai, mas é um mundo que a gente É tem. verdade. É um mundo de oportunidades. E aí a gente vai encontrando aqueles que têm a mesma visão. Lá na frente tu encontra um que tem a mesma visão que tu. Imagina, na minha equipe lá em Luxor, era eu brasileira, uma francesa, uma da Holanda, aí veio uma menina da Sérvia. Agora tu imagina, nenhum de nós tem língua em comum. O que a gente fala é inglês, mas assim, nenhum de nós é nativo da língua. Né? Então assim, a gente encontra as pessoas que vão se juntar a gente. É assim, é legal. Nossa, legal. É legal. Agora também uma rede de apoio para esse jovem, para esse missionário ir é Sim. muito importante. Sim, Né? claro. Os mantenedores, a Sim. igreja, Intercessores. intercessores. Então, enquanto eu estou no meu país, na minha cidade, cultivar essa relação com a igreja local, com os Sim. meus amigos, Sim. muito importante. Sim. Ser intencional nisso. Porque às vezes a gente cultiva um relacionamento, mas a gente não tem intencionalidade. Sim. Então eu falo para minha equipe, por exemplo, mantenedores. Você precisa de mantenedores. Aí tu pede oração. Tu vai ganhar oração. Você vai ganhar o que você pedir, né? Você vai ganhar. Então a gente tem que ser intencional nisso, a gente tem que ser transparente, a gente tem que ser curado dessa área, na verdade. A gente tem um pouco de medo, né? Tenho medo danado de falar Você sobre tem isso. um receio de falar de dinheiro. Tenho medo danado de falar. E na verdade não, a gente tem que ter ser curado disso, ser transparente, conversar, entendeu? Porque se você está indo, você tem que entender. Agora uma coisa, mantenedores é uma coisa assim, porque a gente nunca vai ter o dinheiro. E aí vem o lado da fé. Sim. Entendeu? Então assim, eu estou agora com uma equipe, um casal, e ele está falando para mim, mas eu preciso ter todo o sustento. Eu falei, você não vai ter todo o sustento. Todo sustento. Você não vai. Se você está com essa cabeça, você não vai. É uma ilusão. É uma ilusão. Porque na verdade é um milagre, e isso é o legal, é um milagre, as coisas que Deus vai fazendo. Entendeu? E assim, com filhos. Eu lembro que quando eu saí, tinha um casal com 2 filhos. As crianças cresceram no Oriente Médio. As crianças cresceram, filho de missionário é muito privilegiado. Cresceu falando 3 línguas. Tu imagina, teve uma educação que nenhuma criança aqui no Brasil tem. Entendeu? Às vezes a gente pensa sempre o contrário, mas não é assim não. Não é assim não. Nossa, que legal. Tem uma pergunta? Não, eu achei interessante isso que você está falando, que filho de missionário é muito privilegiado, né? Agora a gente estava no encontro de líderes, né, em Curitiba, então a gente viu mesmo, assim, tipo, uma galera jovem e falando, tipo, 3 línguas, falando tailandês, e aí você pega uma galera que tem uma mente assim, não, vou ganhar dinheiro pra ter isso, e o missionário sem um tostão, falando 3, 4 línguas, viajando o mundo, que é maior riqueza do que isso, eu fico passada, eu falo, enquanto o mundo tá trilhando um caminho para ganhar dinheiro, trabalhar, para ir poder pagar um cursinho, para ir poder viajar, o missionário está anos-luz na frente. É impressionante isso. Eu fico impressionada como os filhos dos missionários têm oportunidades, porque tem muita preocupação com família. Mas assim, eu estava até falando agora com um casal, que eu falei, os filhos de vocês estão pequenos, vão logo embora. Porque agora que é a época que eles vão ter a língua, eles vão ter 3 línguas neles. E isso é um privilégio, que você nunca vai dar para eles aqui. Essa é a língua dos pais. A língua dos pais, o inglês e a língua nativa. E a língua nativa, exatamente. Porque a gente chega no país, era muito engraçado, porque eu tenho uma amiga que ela é holandesa, o marido é egípcio. E a língua que o casal fala é o inglês. A língua que a gente fala com a criança é inglês, então a gente cuidava dela. Quando ela começou a falar, então ela escolhia a língua que ela queria falar. Então ela falava, Maya, please. Então Maya é água em árabe, porque falar water ia ser mais complicado, ia enrolar. Então ela ia escolhendo as palavras que ela queria falar, entendeu? Era muito legal, mas hoje é impressionante. O pai fala com ela está aqui, ela responde em árabe, a mãe fala não sei o quê, ela responde em Dutch, a gente fala com ela fala inglês. Quando eles estão os dois conversando em inglês, ela dá palpite em inglês. É um negócio.
Impressionante. Isso é muito legal por causa se fala muito essa questão da nacionalidade. E os críticos com relação a isso vão dizer, a pessoa não vai ter uma identidade. Mas a nossa identidade é a identidade do céu, a identidade do reino de Deus. Mas hoje, como eu já falei, as missões são muito avançadas em relação a isso. Então, há um tempo atrás, os missionários não sabiam como fazer essa nacionalidade. Gente, hoje a gente tem internet. Entendeu? E aí se ensina os pais as músicas que cantam no seu país, você colocar para as crianças poderem aprender, que os desenhos que passam, quando elas chegam no Brasil, elas vão conversar com os primos e elas sabem os mesmos desenhos que estão passando aqui. Que já estão lá. Que já estão lá, mas então, assim, para não ter esse rompimento. Hoje a gente cresceu muito com isso, assim. Muito. As equipes de cuidado pastoral, elas cuidam muito bem disso. Então, tem livros, crianças de terceira cultura, tem coisas para se trabalhar. Então, família é bênção em nações. E não é perdas, é só vantagens. Demais. Vocês querem me perguntar alguma coisa? Não. Tá tranquilo? Eu ouvi a senhora falando algo muito interessante. Alguém perguntou sobre essa questão da guerra que está tendo no Oriente Médio. E a senhora falou algo muito legal. Queria que a senhora comentasse um pouco sobre essa questão do Hamas, Israel. Pois é, né? A guerra intitulada Hamas contra Israel, mas isso não é fato, né? É guerra contra a Palestina. É uma guerra que, biblicamente, ela é uma guerra de irmãos. Algumas pessoas falam que é Isaac e Ismael, mas não é. É Esaú e Jacó. Esaú vira Edom, Edom vira Gaza. E de acordo com as profecias de Joel e Amós, é Irã, né? E essa linha aí. Então não é uma guerra de Ismael, é uma guerra de irmãos, Esaú e Jacó. O ponto dessa guerra é o seguinte: todas as guerras, como igreja, nós não temos autoridade bíblica de tomar partido, por causa que em todos os lugares tem eleitos. Então, por exemplo, quando se fala de Jocum, a Jocum Palestina é uma das mais lindas que tem. Os nossos amigos jocumeiros, irmãos palestinos, hoje estão na guerra. A igreja tem perdido. A igreja palestina é uma das igrejas mais lindas do mundo árabe. É uma igreja com uma raiz muito forte, mesmo debaixo de toda a humilhação, mesmo com a rejeição do mundo ocidental de que eles são terroristas, que isso é uma coisa assim de quebrar o coração. Então, os nossos amigos palestinos hoje, os nossos obreiros jocumeiros, as famílias deles estão sofrendo. E é muito dolorido haver um desprezo em relação a isso. Então, como que a gente ora pelas guerras? Que o Senhor proteja os eleitos onde eles estiverem. É assim que a gente deve orar. E nós, como Jocum, que o Senhor proteja os nossos amigos e as famílias deles. Porque quando qualquer acidente, qualquer coisa que tem, nós somos muito envolvidos com toda a família. Então, por exemplo, nós temos os nossos amigos. Né? Eu tive lá em Bejala, eu rodei uma ETED lá em Israel e Palestina. Então, eu convivi ali naquela região todinha. E Hebron, na região de Bejala. Então, assim, é dolorido. Os obreiros que saíram, assim, lidando, os estrangeiros que estavam lá 25, 30 anos, que tiveram que sair, que estão ali do lado, na Jordânia, chorando toda vez que vem notícia. Morreu, o último foi um pastor, a esposa e os 3 filhos. Morreram. Não tem por que a gente celebrar. Eles não eram terroristas. Tá certo? Então, assim, a gente tem que orar para que o Senhor proteja os eleitos, onde eles estiverem. É assim que a gente ora. Isso é muito legal, isso é muito importante falar e ouvir. Sim. Tem quanto tempo aí? 40? Zulina, você não poderia, para a gente encerrar, contar essas histórias maravilhosas que divisão, ou uma experiência no campo? Então, deixa eu contar eu vou te contar, porque as histórias elas são bonitas, mas o fundo delas A senhora fica à vontade. É ruim, né? O Christopher é um dos obreiros sudaneses e ele serviu em Darfur.
Ele é sudanês, ele fez a escola de missões Fronteiras junto comigo. E ele foi para Darfur e ele foi preso. E colocaram ele numa solitária. Ok, o Sudão. O Sudão não é um país desenvolvido. As prisões do lado de lá não são nada parecido com as nossas, né? Então, aquela solitária e descoberta. E ele está lá preso porque ele estava evangelizando. A polícia prendeu ele por isso. Aí, o cara que estava preso do lado dele, numa solitária, começou a gemer a noite inteira. E aí o Cristóvão conversou com ele. O que aconteceu? Ele falou, eu estou com muita dor. Aí ele falou assim, posso orar por você? Orar pelo quê? Não, eu oro e Deus pode te curar. Tá, então ora. Aí ele orou, aí o homem foi curado. Passou a dor. Pai, mas passou a dor, passou. Que coisa. O que é? Aí o Cristóvão aqui da prisão foi, evangelizou, passou o plano. Eu quero Jesus, eu quero. E o homem do lado aceitou Jesus. Aí o rapaz do outro lado, que era lá, o que aconteceu aí que você tá? Eu tava com muita dor. Isso de outra célula. Da outra célula, porque é uma do lado da outra, né? Toda solitária. Aí eu tava com muita dor e o cristão aqui orou por mim e passou a dor, eu tô bem. Olha, eu não tô passando bem. Pede para ele orar por mim. Você ora por ele? Oro. Aí o Cristóvão orou pelo outro, o outro também foi curado. Ok, foi uma escada assim, de que todo mundo foi sendo curado. Aí a polícia veio e falou assim, vai embora. Vai embora. Mais prejuízo aqui do que... Vai embora porque você... Prisão não é lugar de gente para ficar segurado, né? Não é. E o Cristóvão falou, ele ficou alguns dias lá e ele testemunha isso dizendo assim, foi o momento mais doce que eu já vivi. Porque começou um movimento de plantação de igreja. Que é assim que se começa a igreja. É assim que se começa. Ele falou que começou um movimento de plantação de igreja. Teve um dos nossos amigos egípcios que foi preso e aí o policial falou para ele assim, vai aprender o que é. Pegou, colocou ele junto com 20 presos da Irmandade Muçulmana. Aí falou, olha esse daí, esse aí é um dos traidores. Em árabe chama Kéfer. Esse é um Kéfer. Ele é um dos traidores. Ele está aí evangelizando, vocês dão um trato nele. Aí os presos da Irmandade Muçulmana cercaram ele. Ele olhou e falou assim, vocês estão tudo cheios de demônio. E eu vou expulsar um por um. E começou. Ousadia, né? E foi expulsando um por um. Expulsou os demônios dos 20. Foi um negócio de libertação. Pegaram ele e falaram assim, faz o seguinte, tem que aprender de um modo melhor. Botaram ele numa solitária. E você vai ficar aí sem comida e sem pão. Você vai ficar sem nada aqui, para você aprender. Esqueceram ele lá. O soldado passa e vê a luz vindo da porta. Ok? Vindo da porta. E ele abre a janelinha e quando vê, tá o pão e o vinho. Aí o soldado abriu. Quem foi que trouxe isso aqui? Você perdeu, Jesus acabou de vir cear comigo. Pegaram esse missionário e falaram para ele, vai embora do Egito. A gente vai te dar teu passaporte e a gente quer que você vá embora do Egito. Aí ele falou, não vou. Jesus falou para mim que ele está vindo do Egito. Eu quero estar aqui quando ele chegar. Grandes histórias, né? Muitas. Olha, eu vou te falar, tem muitas histórias. Do mover de Deus, assim. Eu sempre falo que Jesus está com pressa de voltar. E ele está diminuindo o nosso trabalho. Eu contei uma na reunião, né? Sobre da família síria. Pode contar mais essa? Tem? Pode, sim. A família, porque os sírios entraram no Líbano. Hoje a maior população no Líbano é mais sírios do que libaneses, né? Por causa dos que saíram da guerra. E quando um país entra, quando tem guerra, aí que estão invadindo assim, eles pegam, aumentam os aluguéis, né? Todo mundo vai ganhar em cima dos oprimidos, né? E aí então eles não têm condições de alugar casas. Foi assim na Jordânia, quando eles entraram, no Líbano da mesma forma. Então tá lá 3 famílias, 3 irmãos, morando juntos, comendo. Jesus sai da parede. Jesus sai da parede, senta,
passa o plano da salvação e depois pergunta para eles qual é a dúvida. Aí eles começam. E a Bíblia? A Bíblia é corrupta? Jesus explica. E você ter morrido na cruz? Não, Jesus explica. E a Trindade? Aí ele explica. E vai explicando, tirando todas as dúvidas. Alguma pergunta? Não. Aí a mulher fala, olha para Jesus e fala, agora nós temos que ser batizados. E Jesus desaparece. Eles saem e vão na igreja. Primeiro, a igreja ortodoxa. Aí batem lá, o Abuna, que é o pastor ortodoxo, vem, o padre ortodoxo. O que vocês querem? A gente quer ser batizado. O Abuna olha, vê que são muçulmanos e fala, não, mas para você ser batizado você tem que crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o ponto principal do muçulmano, crer que Jesus é o Filho de Deus. Nós cremos. Crer que ele morreu na cruz, nós cremos. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos. Mas como é que vocês creem nisso tudo? Aí eles pegam e contam. A gente estava comendo, Jesus saiu da parede, sentou, explicou tudo e tal. Aí o Buda falou, tá bom, então eu vou batizar vocês. E batizou a família inteira. Isso mostra que o nosso trabalho diminui. Entendeu? É só acelerar. Por causa que essas dúvidas normalmente vêm pra gente. E a gente fica batendo cabeça, olhando para Deus, perguntando como é que é para responder. Agora, vem sem dúvidas. Nossa, que legal. Então é isso, né? Estamos chegando no final. Zolina, muito obrigado. Valeu. Uma bênção. Essa aqui de Rio Branco, nossa base. E quer falar alguma coisa? PC? Quero agradecer, né, a oportunidade maravilhosa de sentar, de ouvir. Isso pra gente alegra nosso coração e nos dá esperança. E também nos incentiva a ir, né, a fazer algo em relação a isso, né? Aprender as línguas, jovens, vamos aprender as línguas, né? Porque as nações estão nos esperando. Né? Obrigada. É um prazer. Muito obrigado mesmo, viu? Então, pessoal, não se esqueçam de compartilhar esse link, deixe o seu comentário, participe da interação, deixa o like, curta esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima. Valeu!